Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Há algumas semanas, o governo havia editado uma MP permitindo, mediante acordos individuais, que trabalhadores e empregadores, empresários, pactuassem eventuais reduções de jornada e de salário. Tratava-se de uma medida emergencial para tempos de pandemia que visava compatibilizar os interesses de ambas as partes, a saber, tanto a manutenção dos empregos quanto a preservação da própria atividade econômica, fonte geradora desses mesmos empregos. Algum tempo depois, um determinado partido político ingressou no Supremo Tribunal Federal contra essa MP, questionando a constitucionalidade de alguns de seus trechos e sustentando que uma eventual redução salarial dependeria da participação de sindicatos nas negociações. Após a apreciação dos argumentos desse partido político, o ministro relator Lewandowski deferiu uma liminar favorável aos argumentos do partido político e encaminhou o caso ao julgamento virtual pelo Pleno, no mérito, julgamento este que ocorreu hoje. E a corte ficou rachada em dois entendimentos, em dois grupos de ministros. O primeiro grupo entendeu ser plenamente constitucional essa MP por ser compatível com o princípio constitucional da valorização do trabalho, enquanto que um segundo grupo, minoritário, entendeu que a MP seria inconstitucional, já que lesiva aos interesses dos trabalhadores, parte dita hipossuficiente, mais frágil e vulnerável num contrato de trabalho. Como noticiado hoje, prevaleceu o primeiro entendimento e estão em vigor os acordos individuais para redução de jornadas de trabalho e de salários. E aí pensemos um pouco no que representa essa decisão. Talvez essa decisão, ainda que um tanto tímida, já que restrita ao período de pandemia, por tratar-se do próprio objeto julgado, a MP, lembro vocês, diz respeito tão somente e vigerá tão somente pelo período de pandemia. Então, ainda que um pouco tímida, talvez essa decisão de hoje possa ser considerada até certo ponto inovadora e até mesmo arrojada, se pensarmos em termos de Brasil, em termos de um país onde o judiciário, mais particularmente a justiça do trabalho, costuma ser incondicionalmente benéfica para com a parte dita hipossuficiente. Entendemos que, na origem, esse tipo de posicionamento até possui uma justificativa histórica. Enfim, fomos um país de escravos que, uma vez abolida a escravidão, passaram para o tecido social de forma muito precária, não estavam preparados para o ingresso no mercado de trabalho, e daí temos um problema que perdura até hoje, infelizmente, que é a enorme desigualdade social. Contudo, creio eu, e aí gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, os argumentos de vocês, mas creio eu que em nome dessa hipossuficiência da parte responsável pelo trabalho, do empregado, em nome dessa hipossuficiência, o Estado, na figura do judiciário, tenha criado um verdadeiro engessamento para empregadores, para patrões, que na cabeça de muitos juízes, lamentavelmente, são vistos quase que como sinônimo de monstros, de pessoas cuja única preocupação é explorar aquela mão de obra frágil e vulnerável. Contudo, entendo que
não devamos permanecer com esse tipo de vício que nos assola há tantos anos, que marcou a nossa CLT e que tem sido contornado, tem sido bastante debatido por algumas iniciativas, como, por exemplo, a mini-reforma trabalhista e, inclusive, por essa MP editada pelo governo. E aí, reitero, acredito que o posicionamento manifestado pela maioria dos ministros do Supremo hoje tenha sido, inclusive, bastante corajoso, porque começa a demonstrar uma ruptura com essas velhas amarras, mostrando sim que as partes têm toda a liberdade de negociar seus contratos, afinal, são elas as partes envolvidas, tão somente elas as partes envolvidas naquele contrato. E eu pergunto a vocês, qual seria a figura de um sindicato nessa negociação, um sindicato que é um terceiro, e um terceiro, a meu ver, sem qualquer interesse jurídico, porque vejam, o sindicato não tem nem o interesse, estou falando do interesse real, concreto, nem o interesse do trabalhador em manter o seu emprego, e muito menos o interesse do empregador em manter a sua empresa. Qual seria o interesse juridicamente relevante daquele sindicato? Apenas a defesa do interesse dos hipossuficientes? Acho que esse tipo de argumento não convence mais, e o que foi, inclusive, comprovado pela decisão de hoje, que abre, a meu ver, um precedente para equipararmos as relações de trabalho, a liberdade negocial nas relações de trabalho, a liberdade contratual que temos em todos os contratos da vida civil, em todos os contratos de direito civil. E aí pense em contratos diversos, por exemplo, contratos de locação. É claro que há algumas restrições legais, mas as partes podem estipular preço, podem estipular redução de preço. Pensemos aí em contratos de mútuo, de comodato, vários contratos da vida civil, onde as partes têm liberdade negocial. E aí, na minha opinião, menos liberdade do que acho que elas deveriam efetivamente ter, porque a nossa legislação ainda é muito paternalista, ainda é muito engessada. Mas, de toda forma, as partes gozam dessa liberdade. E essa liberdade parece estar chegando também à área da justiça do trabalho, como vimos por essa decisão tomada pelo Supremo hoje. E ainda um outro aspecto, essa decisão me parece bastante robusta, bastante consistente, na medida em que demonstra uma preocupação com a manutenção da atividade econômica. Princípio esse que já norteia várias decisões, por exemplo, no ramo do direito falimentar, do direito comercial. Pensemos nisso, colegas aí da área jurídica, vocês que sabem que os juízes de varas ligadas ao comércio, falência, até mesmo do cível, levam muito em consideração a continuidade das atividades da empresa, entendendo que a empresa é um ente indispensável para a geração de postos de trabalho, inclusive para a manutenção do sustento dos trabalhadores, dessas partes ditas hipossuficientes na relação de trabalho. E agora, me encaminhando para a conclusão desse vídeo, eu gostaria de trocar com vocês ideias sobre uma perspectiva que eu acho que ainda é pouco debatida no espaço público brasileiro e que eu gostaria de introduzir nesse canal e começar a debater a miúde, porque me parece uma realidade inevitável. E do que estou falando? Simplesmente de um fenômeno do século XXI, do fato de que a robótica e a automação estão gradualmente, talvez em passo mais acelerado do que imaginemos, tomando
empregos de mão de obra humana, empregos humanos, sobretudo os empregos que exigem mais baixa qualificação. E aí pensamos empregos de condutores de veículos, que possivelmente, num futuro muito, muito breve, venham a ser substituídos por robôs, por inteligências artificiais. Vemos postos de trabalho em fábrica. Outro dia deparei com um vídeo de uma fábrica da BMW, na Alemanha, onde a linha de montagem é praticamente toda, mais de 90%, ocupada por robôs, por inteligência artificial. Esse aspecto ainda é muito discutido entre nós, talvez devido às nossas precárias condições econômicas, devido ao nosso atraso, que retarda e muito a chegada dessa robótica, dessa automação. Mas um dia elas chegarão, porque estamos integrados ao mundo. E se ela chegou em todo mundo, não poderemos ficar excluídos desse fenômeno. E aí pensamos, no século XXI, talvez estejamos iniciando uma época em que os trabalhadores, os empregados, não venham a lutar por melhores salários ou por melhores condições, mas sim para não caírem na irrelevância. E essa não é uma frase minha, é uma frase do professor israelense Yuval Noah Harari, em seu livro mais recente, 21 lições para o século XXI, onde ele inicia a sua discussão abordando exatamente esse aspecto. Em que medida, de que forma nós humanos continuaremos úteis no mundo, já que nossos concorrentes não serão mais humanos, mas sim a robótica, a inteligência artificial, que tem uma capacidade de produção em escala infinitamente maior que a nossa e custos bem inferiores. Então, nós iremos batalhar para não cairmos na irrelevância. E diante desse cenário que se avizinha, desse cenário de um século XXI muito desafiador, com tecnologias tão disruptivas da realidade que nós conhecemos no passado e conhecemos ainda hoje, talvez seja chegado o momento, ou já tenha até chegado, e nós estejamos mais uma vez em forte atraso, talvez tenha chegado o momento de revermos leis trabalhistas, de revermos entendimentos que parecem completamente anacrônicos no momento em que, reitero, seres humanos lutarão não por melhores condições financeiras, mas sim para manterem seus postos de trabalho. Vamos pensar nisso, acho um questionamento muito desafiador, acho que ninguém tem a resposta precisa, só o tempo dirá, o tempo, os avanços da tecnologia, da robótica e a nossa capacidade, na qual tanto confio, a capacidade do sapiens como espécie de contornar esses obstáculos e manter a sobrevivência da sua espécie nesse planeta. Bom, essas eram as reflexões que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.